Amém? 2 Timóteo capítulo 2, do verso 3 ao verso 4. 2 Timóteo 2, versículo 3 ao versículo 4. Antes de nós lermos o texto, deixa eu orar com vocês, queridos. Pedir para vocês mais um instante fechar os seus olhos para eu orar com vocês. Pai de amor, obrigado por nos dar mais um dia para estarmos na tua casa, neste lugar separado aqui para te adorar, para bendizer, para buscar a tua face, mas também para te ouvir, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Que a tua presença manifesta esteja conosco nesse momento, nessa hora. Que o Senhor fale aos nossos corações, o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Os nossos corações possam estar agora preparados como uma boa terra para receber a semente preciosa da tua palavra. Usa a minha vida, usa a minha boca, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar a tua igreja, aos meus irmãos, a todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Pai, a tua igreja seja edificada, fortalecida, encorajada, que haja mudança, aconteça a mudança que o Senhor quer, a transformação que o Senhor quer para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 3 e o versículo 4 nós vamos ler. Glória a Deus. 2 Timóteo 2, verso 3, verso 4. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para o seu discípulo Timóteo. E no verso 3, verso 4, ele diz assim: Timóteo, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus, de Cristo Jesus. E no versículo 4 ele diz: nenhum soldado se deixa envolver, outras versões diz, se deixa embaraçar, enredar, pelos negócios da vida civil, já que ele deseja agradar aquele que o alistou. Amém, queridos? Glória a Deus. Até aqui por enquanto. Queridos, baseado nesse texto, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nessa noite, que fala aí sobre o perigo das distrações. Esse é o tema que veio ao meu coração, a palavra que eu quero compartilhar com vocês. O perigo das distrações. A gente sabe que nos dias de hoje, amado, tem crescido muito quando a questão aí do mercado do entretenimento. Isso é notório, né? Tem crescido muito, a questão do mercado do entretenimento, para estar distraindo, entretendo as pessoas, isso tem crescido demais. E eu acredito, amados, ser de vital importância a gente entender, preste atenção no que eu estou dizendo, entender sobre as distrações. Porque a forma que a gente vai lidar com elas vai determinar o tipo de vida cristã que a gente vai levar. A forma que nós vamos lidar com as distrações vai determinar se nós vamos ter uma vida cristã saudável e frutífera ou não. Mais uma vez, a forma que nós lidamos com as distrações. Amém? Mas o que é distrair? Quando se fala de distração, o que é distrair-se, pastor? Distrair-se, queridos, um dos sinônimos aqui de distrair-se é divertir-se, alegrar-se, brincar, recrear. Né? Quando a gente fala sobre distrair-se, nós falamos sobre isso. Mais uma vez, se divertir, se alegrar, brincar, recrear. E dentro disso, o primeiro ensino que eu quero trazer ao seu coração é sobre, o primeiro tópico é falar, a dosagem faz a diferença. A dosagem faz a diferença. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Como eu disse aqui, o que é distrair, pastor? Se distrair é divertir, brincar, recrear, né? E eu pergunto para você, se distrair, brincar, se recrear, algo que você faz para se entreter, é algo bom ou ruim para as nossas vidas? O que é que você me diria? É bom ou ruim? Vamos lá, igreja, não precisa ter medo não. É bom ou ruim a gente se entreter? Brincar, recrear, divertir, é algo que faz bem ou é algo que faz mal para a nossa saúde? Parece que está meio dividido aí. Né? Na verdade, queridos, essa pergunta,
Ela é a mesma coisa, quando eu estava preparando essa mensagem, me veio uma analogia aqui para fazer. Ela é a mesma coisa de perguntar se um determinado medicamento, que é específico para uma determinada enfermidade, é a mesma coisa que perguntar se esse medicamento faz bem ou mal. Se ele salva ou se ele mata. Né? O que você me diria do medicamento? Medicamento é para salvar ou é para matar? É para salvar? É. E ele pode matar ou não? Depende do quê? Depende da dose que a gente toma, né, queridos? Essa é a resposta aí à pergunta. Depende da dose que é administrada. Quando a gente fala do medicamento, queridos, nós sabemos que um determinado medicamento, que é específico para determinado tipo de enfermidade, a dose certa administrada, ele pode servir e pode trazer cura. Pode salvar vidas, né? A dose correta. Agora, e uma dose que é abaixo, uma dose baixa desse medicamento. A pessoa está enfrentando uma determinada enfermidade, ela até recebe o medicamento certo, mas ela está tomando uma dose que é muito baixa. O que pode acontecer? O que é que acontece? Não vai ter efeito. Pode não ser curada, e pode, se não tomar cuidado, a pessoa pode até sim, por causa da falta do medicamento, chegar até um óbito, sim ou não? Né? Porque não tomou uma dose correta, tomou uma dose baixa. E a dose alta do medicamento? Se a pessoa toma uma dose altíssima do medicamento, o que pode acontecer? Mata de vez. A dose alta, queridos, da mesma forma, uma dose altíssima pode dar complicações, às vezes ela pode nem chegar a morrer, né? Mas ela pode ter diversas complicações e pode sim chegar a um óbito. Mas não é o medicamento em si, é a dose que ela tomou. Nós sabemos até, infelizmente, de casos de pessoas que querem tirar a própria vida, que tomam medicamentos, né, para tirar a própria vida. E um medicamento que foi feito para salvar. Um medicamento que foi feito para curar. Esse é o intuito do medicamento. Mas se ele é administrado numa dose errada, ele pode dar sérios problemas e pode chegar até a matar. Amém? E me veio essa analogia quando eu estava preparando essa mensagem, meditando nesse texto. A mesma coisa, queridos, eu quero dizer para vocês, é sobre as distrações. Quando a gente fala sobre o entretenimento, se distrair, se divertir, brincar, se recrear, é algo bom para as nossas vidas. É algo que pode trazer até saúde. É algo que pode nos dar saúde, é algo que pode salvar na dose certa. Amém? Na dose certa. A dose certa da distração pode trazer saúde física, pode trazer saúde emocional, pode trazer saúde espiritual. Aí mesmo no texto, de 2 Timóteo, só que no capítulo 1, o verso 16, olha o que o apóstolo Paulo escreve. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes ele me reanimou. Outras versões diz, me recreou. E quando você vai pegar lá o original, você vai ver, muitas vezes ele me distraiu, muitas vezes ele foi usado literalmente, para me distrair, para me divertir, para me recrear. Né? Ser crente, queridos, não é só, às vezes eu acho que ser crente é só orar, ler a Bíblia, falar sério. Não, se distrair, brincar, se divertir é algo bom. E aqui Paulo está falando, Senhor, conceda misericórdia à casa de Onesífero, que muitas vezes ele me recreou. Foi um homem que foi usado para ali, né, para trazer um tempo de alegria, divertir, recrear o apóstolo Paulo. Isso é algo tremendo, queridos. Isso é algo que ajudou o apóstolo Paulo. Então, eu quero dizer para vocês que uma dose certa de se recrear, uma dose certa de se divertir, de se distrair, de entretenimento, é algo bênção para as nossas vidas. Amém, queridos? Uma dose baixa, mesma coisa que o medicamento. Uma dose baixa pode ser prejudicial. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, queridos, nós estamos fazendo coisas boas. Trabalho, ministério.
Eu costumo dizer isso para os meus discípulos, não só os discípulos, né? Os membros, aqueles que eu converso sobre isso. Às vezes você é uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa muito envolvida no ministério, mas você não tem um tempo para você. Você não tem um tempo para a família, você não tem um tempo de se distrair, um tempo de fazer algo que vai ser bênção, para você se divertir, dar risada, se alegrar. Isso é saúde. Né? Pessoas que só trabalham, e às vezes até envolvida na igreja, no ministério, tem muitas atividades, muita coisa no ministério, mas não tem um tempo, não tira um tempo para isso. Às vezes, se você gosta de pescar, se você gosta de assistir um filme, se você gosta de jogar um futebol, sabe, mas um tempo que você consegue ter um tempo ali para se divertir, bater um papo com os amigos, dar risada, né? Isso é saúde. Vocês estão me entendendo, queridos? Isso é saúde. Agora, tem pessoas que às vezes, com isso eu estou querendo dizer para a gente tomar um cuidado para não espiritualizar muitas coisas. Tem pessoas que podem estar enfermas no corpo, na alma e até espiritualmente. Por quê? Elas não estão tomando a dose certa. Estão tão envolvidas em trabalhos, tão envolvidas até no próprio ministério da igreja, mas ela não tem o tempo, ela não sabe viver um equilíbrio, ela não tem o tempo para fazer isso. Eu disse aqui, eu comecei a falar e não terminei, né? Eu costumo dizer aqui para os meus discípulos, pessoal da igreja, queridos, sirva ao Senhor, sirva com intensidade, sirva de todo o coração, mas aprenda a ter um equilíbrio. Você tem que ter um tempo para a sua família, você tem que ter um tempo de descanso, você tem que ter um tempo para se recrear, você tem que ter um tempo para estudar, o tempo do trabalho, um tempo para todas as coisas. Qual que é o grande segredo? O equilíbrio, queridos. Equilíbrio. Então, se você não tem esse tempo de recrear, às vezes você está aí enfermo, às vezes no corpo, às vezes na alma, e às vezes espiritualizando as coisas, e o que você está precisando é de um tempo para recrear, um tempo que você sai com a família. Esse negócio é o seguinte, um dia na semana eu vou pegar, não abro mão, vou sair com a minha família, vou com a minha esposa, com o meu filho, vou num cinema, vou tomar um sorvete, vou ter um tempo. Isso é investimento. Você está investindo na sua saúde física, emocional e espiritual. Agora, muitas vezes tem pessoas que estão doentes, porque essa dose está baixa. Às vezes faz não sei quantos não, preciso trabalhar, pastor, preciso pagar as contas, preciso fazer isso, preciso tudo, mas tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Amém? Agora, da mesma forma, queridos, uma dose alta também faz mal. E eu quero acabar focando mais um pouquinho aqui na questão da dose alta, porque eu acredito que hoje é uma das grandes estratégias do inimigo das nossas vidas. Pegar coisas que são até boas, que são para trazer saúde, mas numa dose errada, nos faz mal. Numa dose errada, nos faz crentes fracos, infrutíferos, e que não vivem o que Deus tem para nós, e que são crentes irrelevantes, porque está tomando uma dose errada da questão das distrações. Mais uma vez, como eu disse, distração na dose certa é bom, é saúde, e na dose errada. Um exemplo, queridos, uma das coisas, para mim, o que eu gosto muito, que às vezes me distrai, que é algo, quando eu estou de boa, eu quero fazer algo para me distrair, para alegrar, eu gosto de assistir filme. Eu gosto muito de filme. Comecei a pegar gosto pela pesca, não sei pescar, mas gosto de pescar, né? Eu gosto de filme. Agora, o que acontece, queridos? Falar de algo que nós estamos nesse tempo agora, né? Claro, dependendo do filme, né? Se não é um filme ruim, que contraria os princípios e valores da palavra de Deus, não vou entrar nesse mérito. Mas, se eu pego para assistir filme, queridos, constantemente, diretamente, filmes, séries, estamos na geração aí, a juventude, que assistindo série, né? E série é um negócio, esses dias mesmo eu tirei um tempo com a família para se distrair, um tempo para investir na vida da minha família, em especial na vida do Davi. Nós vamos tirar uns dias, que o Davi em fevereiro vai estar indo viajar, e nós queríamos ter um tempo junto como família para marcar, porque o ano que vem o Davi vai ficar meses fora, então nós falamos, eu quero ter um tempo em família, para ser algo que marque a gente. E nesse tempo que eu estava lá, até peguei uma série para assistir uma série lá, e é um negócio, né, querido? Você começa a assistir, tem aquela série que te chama a atenção, aí você termina aquele episódio, você entra no outro episódio, entra no outro episódio, entra. Quando você vê, você está ali horas e horas. Se não tomar cuidado,
até a juventude falar isso sobre maratonar, né? Se não tomar cuidado, você passa a madrugada. Eu que gosto de filme, queridos, se não tomar cuidado, eu passo a madrugada e viro assistindo. Se é algo interessante, né? É ruim a série? Mais uma vez, não vou entrar no mérito de coisas ruins, mas é ruim você assistir série? Não, cara, se te distrai. Agora, o ruim, queridos, é quando isso está numa dose errada. O ruim é quando nós, por exemplo, você trabalha, você chega do serviço, vai para a série, chega da escola, vai para a série, o tempo que você tem, você só está socado numa TV, só está socado assistindo uma série, e isso acaba te roubando, você não tem tempo com Deus, você não tem tempo de oração, você não tem tempo de leitura, né? Você só vai se enchendo de coisas que não é pecado, não é errado, mas você só está se alimentando daquilo. E aquilo vai te tornando um crente fraco, né? Quando vier o dia mal, que pode saber que vem o dia mal, você não tem forças para enfrentar o dia mal. Quando vier situações que você precise, Deus quer te usar para salvar, para curar, para libertar, você não tem nada, você está vazio. Você está vazio, você está cheia de série, né? Uma pessoa que gosta de futebol, todo o tempo vago que ela tem, ela está lá. E hoje, como a gente está aí a tecnologia, né, você quer futebol, você pode assistir o tempo inteiro. Antigamente a gente tinha que esperar para assistir um filme, né? Hoje não. Hoje você põe a hora que você quer, você para a hora que você quer, assiste a hora que você quer. Uma pessoa que gosta do futebol, chega lá, coloca futebol, final de semana futebol, o tempo inteiro é futebol. Quando ela for conversar com alguém, o que é que vai sair da boca dela? Você acha que vai sair, Jesus é bom, Jesus te ama, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida? Você acha que vai sair palavras que curam, que traz vida? Ou você acha que vai sair o quê? Mais uma vez, queridos, eu não estou falando que é pecado. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando que é errado. Eu estou falando de algo que você está o tempo inteiro se enchendo. Você está se enchendo o tempo inteiro daquilo, né? E não tem espaço para as coisas do Senhor. Ou seja, ou se tem é muito pouco. Então uma dose disso, excessiva disso, pode ser prejudicial para a sua vida, para a minha vida. Amém, queridos? Falando sobre essa dosagem. Outra coisa que eu quero falar com vocês, queridos, é sobre a importância de saber a minha identidade, que está dentro disso. Antes de falar isso, eu falei aqui sobre essa dose, né? Eu falei que eu acredito que hoje uma das grandes armas do nosso inimigo, queridos, é nos enganar usando algo que é bom, né? Que pode nos distrair de forma saudável para prejudicar a nossa saúde, principalmente a nossa saúde espiritual. Pode até nos levar à morte espiritual também. Amém? Eu acredito que essa hoje é uma das grandes estratégias do inimigo das nossas almas. Usar coisas que são até boas, mas em doses erradas, para nos fazer fracos, enfermos e raquíticos. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a importância de saber a minha identidade. A gente sabe, queridos, eu não vou ficar focando nisso, nós sabemos que a nossa vida ela só vale a pena de verdade, ela só tem sentido quando a gente está cumprindo o propósito para o qual a gente foi criado. Sim ou não? Tem um texto que eu sempre cito aqui, que é Atos 20, do 22 ao 24, que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. O que é que realmente faz a nossa vida valer a pena, né? Só que para a gente cumprir o propósito, nós precisamos saber quem nós somos. É importante entender a nossa identidade. Se nós não sabemos quem nós somos, como é que nós vamos cumprir o propósito das nossas vidas? E a nossa vida, mais uma vez, nossa vida só vale a pena de verdade, queridos, quando a gente está cumprindo esse propósito. Mas se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou cumprir esse propósito? Por que eu estou dizendo isso? Paulo está dizendo no texto aqui, Timóteo, como um bom soldado de Cristo. Sabe quem você é? Você é um soldado em Cristo Jesus. Você é um soldado que foi alistado, arregimentado para o exército de Cristo. Você precisa saber quem você é. Porque se você não souber quem você é, como é que você vai se preparar para cumprir o propósito para o qual Deus te chamou e te criou? Se você acha que eu sou um palhaço, se você é um palhaço, você vai se preparar para quê? Para entreter as pessoas, para fazer as pessoas rirem, porque você é um palhaço, o propósito do palhaço é fazer o quê?
Fazer as pessoas rirem, entreter as pessoas. Agora, se você é um soldado, se você entende quem você é, e o texto diz para Timóteo, Paulo falando para Timóteo, ele faz essa analogia, Timóteo, como um bom soldado de Cristo. Não fique embaraçado com os negócios dessa vida, já que você está desejando agradar quem te alistou. Então eu preciso saber quem eu sou, queridos, para que eu cumpra o propósito da minha vida. Porque se eu não souber quem eu sou, eu não vou me preparar para o cumprimento desse propósito. E a minha vida não vale a pena de verdade. Tem um texto, se eu não me engano, eu acho que é Daniel 11:32, que diz: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Quem é que vai ser forte? O povo que conhece o seu Deus. É isso mesmo, ó. O povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Que essa é a versão NVI. Mas tem uma outra versão que fala: o povo que conhece o seu Deus, ele será forte, né, e fará proezas. Porque quem conhece o seu Deus, queridos, quem tem conhecimento de Deus, também sabe quem é em Deus. Conhece a sua identidade. Vocês se lembram daquele texto onde Pedro tem uma revelação, que Jesus pergunta: quem os outros dizem que eu sou? E Pedro fala para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: bendito és tu, Simão Bajonas, porque não foi nem carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A revelação que nós temos de Deus, queridos, também traz revelação de quem nós somos nele. Quando nós temos revelação de quem é o nosso Deus, isso traz revelação de quem nós somos nele. E saber quem nós somos em Deus, isso nos faz um povo forte, isso nos faz um povo que vai fazer proezas. Agora, quando nós não sabemos quem nós somos, queridos, nós somos um povo fraco, que não entende quem é, consequentemente não se prepara e não cumpre o propósito para qual foi criado, para qual foi formado. Amém, queridos? Então a gente precisa saber aí a importância da nossa identidade em Cristo Jesus. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou me preparar para cumprir esse propósito? Se eu sei que eu sou, como eu disse aí, se eu sei que eu sou um soldado, eu vou me preparar para a guerra. Por isso, queridos, que uma das maiores armas de Satanás é destruir a nossa identidade. Uma das maiores artimanhas dele é destruir a nossa identidade, para sermos uma igreja fraca. Uma igreja que não vive o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Agora, em terceiro lugar, eu quero falar com vocês sobre o que está no texto aqui: nenhum soldado fica embaraçado com os negócios desta vida. Paulo fala aqui para Timóteo: nenhum soldado que foi alistado se deixe embaraçar, enredar, distrair com os negócios dessa vida, já que deseja agradar aquele que o alistou. Essa expressão, queridos, o soldado não se embaraça com os negócios da vida civil, significa que o soldado, ele foca na missão. Ele foca na missão que ele foi alistado, em vez de ficar embaraçado, distraído com os negócios dessa vida. Amém? Na Bíblia, queridos, a vida civil é o que uma pessoa faz quando ela não foi alistada no exército de Cristo. Quando ela não foi alistada. Enquanto a vida de um soldado de Cristo é o que ele faz se preparando para a guerra para a qual foi alistado. Satanás quer, queridos, que a gente venha viver embaraçado, distraído com os negócios dessa vida. Por isso que Paulo dá esse conselho a Timóteo. Timóteo, como um bom soldado, não fique embaraçado. Não fica distraído com os negócios desta vida, já que você deseja agradar aquele que te alistou. Amém? Satanás quer que a gente fique embaraçado. Assim, por quê? Se a gente ficar embaraçado, queridos, distraído com os negócios dessa vida, a gente não se prepara para a guerra. A gente não se arma. A gente não se equipa. E quando vier os dias maus, que a Bíblia diz que tem, e virão os dias maus, a gente não vai estar preparado. E aí a gente não aguenta, e por isso que a gente passa por muitas provas, né, desanimado, cabisbaixo, entristecido, desesperançado, porque muitas vezes nós não nos preparamos. Por que não nos preparamos? Porque às vezes a gente está embaraçado, enredado, distraído com tantas coisas que não é o principal. E aí quando vem os tempos difíceis, nós não temos forças.
Nós não temos ânimo para passar por aquilo. Por quê? Estamos distraídos. E não só isso, queridos, como um bom soldado de Cristo também, nós temos um propósito, sim ou não? E nós temos o propósito como soldados de Cristo, queridos, de ser instrumentos nas mãos de Deus, de levar pessoas que estão cativas, aprisionadas, enfermas, sofrendo, levar essas pessoas à liberdade. Levar essas pessoas a conhecerem a Deus, a serem libertas, pessoas que estão escravizadas nas mãos do diabo, pessoas que estão sofrendo com enfermidades físicas, emocionais, espirituais, e nós somos o exército de Cristo. Nós somos os soldados de Cristo. Nós somos aqueles que fomos alistados e arregimentados para levar a libertação. Não são os anjos, somos nós. Deus nos chamou, nos arregimentou, nos capacitou, nos deu o seu Espírito para que a gente vá como igreja, para que a gente entenda o nosso propósito, leve libertação, leve cura, leve restauração para as pessoas, para as famílias, para aqueles que estão sofrendo. Agora, muitas vezes, queridos, as pessoas do nosso lado, na nossa vizinhança, no nosso emprego, continuam a sofrer. E tem soldados de Cristo do lado, e as pessoas estão sofrendo, sabe por quê? Porque a igreja está distraída, a igreja está embaraçada, a igreja está distraída com os negócios da vida civil, embaraçada com tantas coisas, e aí a igreja não tem forças, a igreja não é relevante, porque ao invés de estar se enchendo do Espírito Santo de Deus, está se enchendo de série, está se enchendo de tantas outras coisas, mais uma vez, que não é pecado, mas está se enchendo de tantas outras coisas que não vai te fortalecer espiritualmente, não vai te preparar para o tempo da guerra, não vai te preparar para enfrentar o inimigo, não vai te preparar para libertar pessoas, para que quando você for aconselhar, quando você for orar pela vida das pessoas, essas pessoas realmente sejam tocadas pelo Espírito de Deus, sejam curadas, sejam saradas, né? Deus quer usar a minha, a sua vida, nossa vida, exército de Cristo, para restaurar famílias, para restaurar casamentos, para curar as pessoas, mas se nós estivermos distraídos com tantas coisas, nós não vamos ser essa igreja relevante, queridos. Nós vamos ser uma igreja fraca, raquítica. Por quê? Não estamos sabendo tomar a dose certa. Não estamos tomando a dose certa. Amém, queridos? Se nos deixarmos distrair, embaraçar com os negócios dessa vida, aquele versículo que a gente conhece de Mateus 16, 18, que diz: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Esse texto não está falando sobre algo de defesa, esse texto está falando sobre ataque. Quando fala as portas do inferno não vão prevalecer, é que como igreja nós vamos avançar e nós vamos saquear o inferno e tirar pessoas que estão lá. Pessoas que estão caminhando para um destino de perdição, como igreja, o inferno não vai prevalecer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas esse versículo, queridos, esse texto, não vai ser uma verdade nas nossas vidas, se nós estivermos distraídos, embaraçados com tantas coisas. Amém, amados? Eu coloquei uma frase aqui, eu quero dizer ela para você, para que você pense sobre isso. Que isso possa ficar aí, pulsando no seu coração, amados. Muita gente, muitas pessoas podem não estar no céu, queridos, porque nós ficamos embaraçados e distraídos com negócios dessa vida. Eu quero que isso te chame à responsabilidade como igreja. Muitas pessoas podem não estar no céu naquele dia, porque como igreja nós ficamos embaraçados e distraídos. Enquanto nós estamos tão preocupados com coisas que não são essenciais, gastando o nosso tempo com coisas que não são essenciais, você sabia que tem pessoas que estão caminhando para um destino de perdição eterna? Tem pessoas que estão partindo daqui sem Cristo. E você, eu, às vezes tivemos a oportunidade de falar de Jesus e não falamos. Tivemos a oportunidade de pregar o Evangelho e não pregamos. Por que não pregamos? Porque a gente estava distraído, ocupado com muitas coisas, que não é o principal. E aí pessoas estão perecendo, pessoas que poderiam estar curadas e não estão, porque nós estamos distraídos. Porque o instrumento de cura é você. O instrumento para que ela seja liberta da escravidão que ela está nas garras de Satanás é você.
Sou eu. Mas enquanto nós estamos embaraçados e distraídos, as pessoas continuam escravizadas, continuam enfermas, continuam com a família destruída, o casamento destruído, continuam desesperançadas, continuam desanimadas, depressivas, com síndrome do pânico. E a igreja está distraída, está embaraçada. E é o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, ó, como um bom soldado, não fica aí distraído, embaraçado com os negócios dessa vida. Você tem um propósito, você tem um alvo, você tem algo para aquilo que você foi chamado. Não fica embaraçado. Amém, queridos? Quarto lugar, eu quero falar sobre a motivação do soldado. Por que nós fazemos o que fazemos em Cristo, queridos? Eu quero voltar no texto com vocês. De 2 Timóteo, capítulo 2. Aí no verso 4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. E aí Paulo diz assim, já que ele deseja agradar aquele que o alistou. Por que a gente faz o que faz em Cristo Jesus? A gente não faz, queridos, o que faz em Cristo Jesus para merecer o céu, porque não é por merecimento. A gente não faz o que faz, queridos, por causa para receber as bênçãos de Deus. A gente faz porque nós desejamos agradar aquele que nos alistou. E eu vejo bem claro nesse texto, ó, nenhum soldado se embaraça com os negócios dessa vida, já que o seu propósito, o seu desejo é agradar aquele que o alistou. Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, mas você sabe, queridos, muitas das minhas decisões, reações, que eu tive, muitas coisas que nortearam a minha vida foi esse desejo no coração. Muitas vezes eu abri mão de vontades e desejos que eu tinha, tomei decisões baseado nesse texto. O meu coração é desejoso de agradar o coração do Pai. E se para isso, muitas vezes eu precisar abrir mão de desejos, vontade, para agradar aquele que me alistou, é isso que eu vou fazer. Sabe, queridos, é isso que precisa nortear o nosso coração, o coração do crente. Para aquilo que a gente faz, desejo de agradar o coração de Deus. Por que você faz o que faz em Cristo Jesus? Porque eu quero agradar o coração do meu Pai. Agora, infelizmente, às vezes nós vemos, eu não vou generalizar aqui, mas nós vemos uma igreja que faz o que faz, não é porque quer agradar a Deus, mas porque quer receber de Deus e que Deus o agrade, que Deus o recompense. Eu não estou falando que é errado, às vezes, desejarmos receber de Deus, mas não tem no coração esse desejo de agradar o coração do Pai. Eu me lembro de um testemunho que eu já dei aqui também diversas vezes, de um rapaz que me fez muito mal, e eu decidi ir lá, pedir perdão para ele, abençoar a vida dele, não é porque eu estava sentindo, não é porque eu estava emocionado e estou sentindo, mas eu entendia no meu coração, é isso que agrada a Deus. Na palavra de Deus diz para que eu perdoe, para que eu não guarde amargura, para que eu não guarde rancor. Então eu orava a Deus, Senhor, me dá graça, me dá força para fazer isso, até que eu fui lá e consegui perdoar aquela pessoa, liberar perdão, abençoar a vida dele. Queridos, e eu me lembro, como eu disse, já testemunhei daqui, eu saí daquele lugar com aquele sentimento, uma alegria no meu coração indizível. Por quê? Porque naquele momento eu senti que eu estava agradando o coração do meu Pai. Nenhum soldado se deixa embaraçar porque ele quer agradar o coração do Pai. Sabe, dentro disso eu quero dizer algo para vocês, queridos. Se isso não está pulsando no nosso coração, tem algo errado com o nosso cristianismo. Se algo no nosso coração não está o maior desejo, o que eu mais desejo é agradar o coração do meu Pai, tem algo errado com o nosso cristianismo. E eu sei que a gente tem que cuidar disso, queridos, porque às vezes na nossa caminhada, às vezes a gente vai deixando tantas coisas entrar no coração, às vezes a gente tem projetos, tem sonhos, na caminhada tantas coisas vão acontecendo, e se nós não cuidarmos, não guardar o coração, a gente pode perder esse foco.
de agradar o coração do nosso Pai. E aí a gente começa a se embaraçar com tantas coisas, e é onde a gente não tem uma vida cristã saudável e frutífera. O soldado deseja agradar aquele que o alistou. Isso deve ser o que norteia a nossa vida, queridos, as nossas decisões, as nossas ações. Amém? Um cristão saudável de verdade, ele tem no seu coração um profundo desejo de agradar o seu Senhor. Ainda que isso lhe custe abrir mão das suas vontades, dos seus desejos. E quando ele age assim, queridos, e eu acredito que você já deve ter experimentado disso, quando ele age assim, ele é tomado de uma grande alegria, quando ele sabe que mesmo que ele sofreu prejuízo, né, mas ele tomou uma atitude, uma decisão que agradou o coração do Pai dele, aquilo enche o nosso coração de alegria. Amém, amados? Em último lugar, eu quero falar com vocês sobre a recompensa. A recompensa é da gente não ficar distraído com os negócios dessa vida, queridos, da gente não ficar embaraçado, mas sim, como eu disse aqui, como soldado, a gente focar na missão. Qual é a recompensa? Você pode me dizer? Qual é a recompensa, queridos, de como bons soldados de Cristo, não se embaraçar com os negócios dessa vida, mas ter um foco na missão? Qual é a recompensa, querido? Qual é a recompensa? Vamos lá, fazer uma analogia como uma guerra. Numa guerra, qual é a recompensa do soldado que está focado, preparado? Qual é a recompensa? Vitória. Mas primeiro, é até a própria vida. O cara que está preparado, focado, armado, munido, preparado para aquilo, a primeira recompensa é até ele não perder a própria vida, né? Porque um soldado que não está preparado, distraído, embaraçado, despreparado, se ele não cuidar, ele pode perder a própria vida. E a outra recompensa, queridos, é o propósito para o qual nós fomos chamados. A outra recompensa é o propósito para o qual nós fomos chamados. Eu quero continuar no texto aí com vocês, 2 Timóteo, capítulo 2. No versículo 8, lê o versículo 8 comigo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Sabe qual é a recompensa, queridos? Quando eu estou focado na missão, quando eu estou preparado, quando eu não estou embaraçado e distraído, pessoas para qual Deus tem salvação, essas pessoas vão ser alcançadas. Essas pessoas vão ser curadas, saradas, alcançadas pelas boas novas de salvação, através da sua vida. Porque você é um soldado preparado, que não está distraído, embaraçado, entendeu, sabe quem você é, sabe da sua identidade, tem andado dentro do seu propósito, pessoas vão ser alcançadas. Pessoas vão ser salvas, curadas, transformadas por isso. Igreja do Senhor, Pastoreio de Marília, se nós entendermos isso, nós vamos ser uma igreja relevante. Não vamos andar embaraçados, enredados com coisas que não são essencial, né? Mas nós vamos cumprir a missão a qual o Senhor nos confiou. Amém, queridos? Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Eu quero encerrar esse tempo com uma canção. O Ministério de Louvor, se puder estar aqui comigo, por favor, e pedir para que a igreja se coloque de pé. Enquanto o ministério está chegando aqui, eu quero que você olhe para o pastor aqui e não se distraia. Queridos, mais uma vez, hoje, falando sobre o perigo das distrações, eu não estou falando aqui contra, mas como eu disse no começo, se distrair na dose certa é benéfico, é saudável. Mas eu estou falando, queridos, sobre não saber fazer o devido uso, e a gente ser roubado daquilo que Deus preparou para nós, e também não sermos pessoas frutíferas como cristãos. Né? Eu não sei, às vezes a gente fala isso, parece que, quando eu falo isso, eu não sei, parece que, até me perdoe o que eu vou dizer, às vezes parece que não mexe como mexia antes com a igreja. Eu falo de incomodar, queridos. Isso devia nos incomodar muito. O fato de saber que pessoas estão indo para o inferno
enquanto nós estamos preocupados com coisas que não são essenciais. Isso precisava mexer comigo e com você. Eu não estou apontando nada para ninguém, não. Eu queria que você pensasse sobre isso. Isso precisava nos incomodar, né? Isso precisava nos fazer refletir. Às vezes você tem pessoas que são os seus vizinhos, familiares seus, pessoas que às vezes estão frequentando aqui, pessoas do seu círculo de convivência, que você sabe que não conhece a Jesus. E que se perecer dessa forma, de acordo com a Bíblia, vão para um destino de perdição eterna. E às vezes nós estamos tão acomodados, tão distraídos, né? Enquanto essas pessoas estão caminhando assim. Isso devia nos incomodar, queridos. Isso devia gerar um incômodo nos nossos corações como igreja. Amém, queridos? Que essa palavra continue a ministrar nos nossos corações, gere esse incômodo, que você tenha sabedoria, saiba usar as distrações na dose certa, para que isso traga saúde para você, mas não permita que as distrações te roubem quem você é e o que Deus quer fazer através da sua vida. Feche seus olhos por um instante, nós vamos orar. Eu quero orar com vocês. Essa última canção que nós vamos cantar até, ela fala sobre o bem mais precioso que nós temos. Sabe, queridos, tem tantas coisas. Antes de nós orarmos, olha aqui mais um instantinho, pastor. Nessa vida tem muitas coisas boas, coisas que nós podemos nos deleitar, se distrair, nós podemos fazer uso dessas coisas. Tem coisas boas, coisas que nos dão prazer. Estou falando de coisas lícitas, tá? Tem muitas coisas assim, mas nada pode se comparar, queridos, com a presença do nosso Pai. Nada pode se comparar com isso. Eu me lembro de um livro do pastor Luciano Subirá, que ele fala sobre um livro que tem como o tema Até que Nada Mais Importe. Sabe, de nós desejarmos a presença de Deus, ansiarmos a presença de Deus, de tal forma que todas as outras coisas percam o seu brilho. Coisas às vezes que você gosta muito, almeja muito, mas perto da presença de Deus, aquilo perde o seu brilho. Aquilo perde, sabe? Que nós sejamos uma igreja que o que a gente mais deseja é a presença do nosso Pai. O que a gente mais anseia é a presença de Deus. Que nós possamos ter o mesmo coração que Moisés teve quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Que Deus chega para Moisés e fala: Moisés, você vai conduzir esse povo para entrar na terra que eu prometi. Terra que mana leite e mel. Simboliza bênçãos, uma terra de fartura, de bênçãos. Você vai ser usado, Moisés, para levar esse povo numa terra farta. Vocês vão desfrutar das bênçãos. Só que eu não vou com vocês. Eu vou enviar um anjo, vocês vão herdar a terra que eu prometi sim. Mas a minha presença não vai com vocês. E Moisés fala para Deus: Senhor, se o Senhor não fores conosco, não nos envie. Se a tua presença não for conosco, não nos envie. O que mais vai diferenciar o teu povo, nós, dos demais outros povos, senão a tua presença. Sabe, queridos, a diferença nas nossas vidas, diante daqueles que ainda não conhecem a Deus, não é que tudo te vai bem, que você tem dinheiro, tem saúde, tudo são coisas boas, mas a diferença nas nossas vidas, diante daqueles que não conhecem a Deus, é a presença de Deus. O que faz a diferença nas nossas vidas é a presença de Deus. E se nós estivermos bem financeiramente, com saúde, com tantas outras coisas, mas não tivermos a presença de Deus nas nossas vidas, não vale a pena. Amém? Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai de amor, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a ter sabedoria para lidar com as distrações, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas têm sido embaraçadas, enredadas, tantas coisas que têm distraído. Em especial eu quero falar sobre a tua igreja.
Muitas vezes, Pai, estamos distraídos, enredados com coisas que nada edificam. E assim, Pai, muitas vezes acabamos nos tornando uma igreja fraca, sem poder, sem graça. E Pai, assim, não somos instrumentos para poder libertar, curar, sarar, transformar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, para que não venhamos assim andar embaraçados, enredados com as coisas dessa vida, mas nós venhamos entender quem nós somos, o propósito das nossas vidas, e andarmos dentro desse propósito, tendo assim uma vida cristã sadia, saudável, frutífera, Pai, para a glória do Teu santo nome. E venhamos sim desfrutar de uma vida feliz, alegre no Senhor, frutífera no Senhor, Pai, relevante no Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu peço um despertar do Senhor sobre a Tua igreja. Todos aqueles que estão embaraçados, todos aqueles que estão enredados, todos aqueles que estão cativos, Pai, em coisas que nada acrescentam, nada edificam, Pai, tira todo embaraço, tira tudo aquilo que tem, Senhor, travado os Teus filhos, impedir os Teus filhos de frutificar, avançar, viver o melhor do Senhor e frutificar. Pai, que nessa noite, esses embaraços, Senhor, venham cair por terra. Essas coisas que têm travado os Teus filhos, a Tua igreja, venha cair por terra nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua presença, verdadeiramente, seja o que mais ansiamos e desejamos, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Estende assim as Tuas mãos, queridos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.